Então, vamos começar. Hoje a Ana vai apresentar a revisão dela aí sobre a avaliação da função renal filtração glomerular. Então, obrigado, Ana. Obrigada, professor. Bom, vamos falar um pouquinho sobre filtração glomerular hoje, então. O cronograma dessa apresentação passa pela revisão relevância clínica, depois um pouco mais extensamente sobre fisiologia e os métodos de avaliação de filtração glomerular. Esse é um artigo publicado pelo professor Kellum na JAS em 2015, que traz algo que a literatura já tinha mostrado anteriormente, que insuficiência renal aguda, injúria renal aguda é um marcador prognóstico importante. Eles usaram dados de 32 mil doentes críticos e desses 74,5% desenvolveram IRA. E a intenção era avaliar se a presença das duas variáveis, então uma redução de débito urinário e uma elevação de creatinina sérica, tinha um impacto diferente da presença de cada um deles isoladamente nos desfechos a seguir. Então, o que é que eles viram? Que tanto para a necessidade de terapia de substituição renal durante internação, a mortalidade hospitalar e mortalidade na UTI, a presença dos dois marcadores foi significativamente maior do que cada um deles isolado e também do que naqueles pacientes que não desenvolveram IRA. Isso também persistiu em todos os períodos de mortalidade avaliados. Essa é uma tabela que estratifica os pacientes de acordo com o estadiamento pela classificação do CADIGO, de acordo com o débito urinário e com clearance de creatinina, com creatinina sérica. E aí o que eles viram foi que para aqueles pacientes que não preenchiam critérios para ir em nenhum dos dois parâmetros, a mortalidade era de 4,3%, e a necessidade de diálise 0%, enquanto que para aqueles pacientes que tinham estádio 3 pelos dois parâmetros, a mortalidade era de 51%, com 55% deles precisando de diálise na internação. Isso evidencia para a gente que injúria renal aguda uma vez instalada, não tem intervenção que mude desfecho, e resgata talvez nesse sentido o entendimento da fisiologia para diagnóstico precoce e intervenções que possam fazer alguma diferença. Então, resgatando a fisiologia, essa é uma imagem de microscopia eletrônica de um glomérulo, e aí evidentes a arteríola aferente e a arteríola aferente. E desde quando a gente conhece o glomérulo, né? O professor Marcelo Malpighi, em 1662, identificou os corpúsculos de Malpighi, que nada mais são do que os glomérulos, um tufo de capilar. Depois, no século XIX, o professor Carl Ludwig foi o primeiro a postular a hipótese de ultrafiltração do plasma. O que ele postulou é que os eletrólitos e demais solutos seriam filtrados pelo glomérulo, enquanto que os elementos figurados do plasma e proteínas maiores ficariam retidos, e que a energia que levava à ultrafiltração do plasma proveria do débito cardíaco, que é bastante notório para aquela época. Em 1924 veio a comprovação disso através da análise da composição do fluido presente no espaço de Bowman, que continha cloreto e água, mas não proteínas. Depois, em 61, o professor Pappenheimer propôs a teoria dos poros, em que, pela membrana do capilar, ele acreditava que havia poros cilíndricos que determinavam uma barreira mecânica para a filtração glomerular de acordo com o tamanho das moléculas. E ainda nos anos 50 veio o descobrimento da barreira elétrica, quer dizer, proteínas de mesmo tamanho eram diferentemente filtradas de acordo com a sua carga elétrica. Essas são curvas chamadas sieving curves, ou curva de restrição de macromoléculas, e que evidenciam o que a teoria dos poros depois da barreira elétrica propôs. Então, à esquerda, a figura 3.1, são moléculas de dextran neutro, e então nas abscissas essa molécula de acordo com o raio molecular, de acordo com o tamanho,
e na ordenada o clearance fracional. E a gente vê que quanto maior o tamanho da molécula, menor o clearance. À direita, a gente tem a mesma curva da esquerda, né? Então a do dextran neutro e também a do dextran sulfato, que é uma molécula de eletronegatividade, eletronegativa, né? De cargas negativas, mostrando que para um mesmo tamanho, para um mesmo raio molecular, as moléculas negativas têm clearance fracional menor. Bom, e vale ressaltar assim que apesar dos avanços de microscopia eletrônica e da tecnologia que a gente tem hoje, em nenhum momento foi identificada uma estrutura semelhar a poros. Vou passar mais à frente quando a gente fala da membrana basal glomerular do que é que a gente acredita que os poros se referiam hoje em dia. Adaptar a representação de um glomérulo com o polo vascular, a arteríola aferente e a arteríola eferente, próximos delas as células justaglomerulares e a mácula densa, em seguida o tufo capilar, que é o glomérulo, envolto pela cápsula de Bowman, e na outra extremidade o pedículo urinário. A cápsula de Bowman ela tem dois folhetos, o folheto parietal, mais externo, e o visceral. O folheto visceral ele é composto externamente pelos podócitos, em seguida a membrana basal glomerular e o endotélio capilar, que são as barreiras principais para a filtração glomerular. Então, é uma imagem de microscopia eletrônica do endotélio do capilar glomerular, que possui essas fenestrações. Elas representam a primeira barreira mecânica que filtra principalmente moléculas grandes, já que são fenestrações de 70 a 100 nanômetros de diâmetro. Então, moléculas maiores do que isso tendem a não passar. Em seguida, a membrana basal glomerular, que é a principal barreira para a filtração glomerular. Ela é composta por três camadas, a lâmina rara externa, lâmina densa e lâmina rara interna. Na lâmina densa, existem estruturas chamadas protoglicânios aniônicos e colágeno tipo 4, que talvez sejam o que acreditava-se anteriormente na teoria dos poros, né? Eles têm essa função de filtração tanto por cargas, né? Então, são como os proteoglicanos têm carga elétrica negativa, as moléculas negativas vão ser menos filtradas, vão passar menos, quanto por tamanho. Eles filtram preferencialmente partículas menores do que 10 nanômetros, mais leves do que 70 kilodaltons, e aí de carga positiva, né? As negativas são as que não passam, tá errado no slide. E a camada seguinte são os podócitos. Os podócitos eles emitem prolongamentos primários e secundários. São secundários que estão em contato com a membrana basal glomerular. E entre eles tem pequenas fendas de filtração que são a barreira para a passagem de moléculas. Além disso, acredita-se que eles têm uma função de contraposição às forças de distensão, permitindo uma pressão de perfusão renal maior sem lesão dessa estrutura. Foi uma vez entendido, relembrado a histologia, entender um pouquinho dos determinantes da filtração glomerular. São 4 principais. A condutividade elétrica, representada no gráfico A diferença de pressão hidráulica, no gráfico B, a diferença de pressão oncótica, no gráfico C, e o fluxo glomerular inicial, no gráfico D. O coeficiente de ultrafiltração ele representa a facilidade com que uma molécula passa pela parede do capilar, semelhante à porosidade de um filtro caseiro. Ele é determinado pela permeabilidade hidráulica, que é uma característica intrínseca da parede do capilar, e pela superfície disponível para filtração, que depende da quantidade e da área de glomérulos funcionantes. E algumas patologias vão alterar esses dois parâmetros. Então, doenças glomerulares, nefropatia diabética, vasoconstrutores, entre outros. Acho que talvez esteja um pouco difícil de ver essa imagem, ficou mais clara do que eu imaginava aqui, mas é a representação de como alterações no coeficiente de ultrafiltração vão alterar a pressão de ultrafiltração e a filtração por néfron. Essa linha acima é a pressão hidráulica, a linha abaixo é a pressão oncótica, né?
Então, é de se esperar que uma redução no coeficiente de ultrafiltração, que é o gráfico da esquerda, reduziria a filtração por néfron. Mas essa relação não é tão linear assim, porque quando eu reduzo o coeficiente de ultrafiltração, eu reduzo a filtração em cada trecho ao longo do capilar glomerular. E com isso, o aumento da pressão oncótica ele é mais lento. Então, eu tenho uma diferença entre pressão hidráulica e pressão oncótica maior ao longo do trajeto. Quer dizer, eu paro de filtrar mais perto da alça referente. Então, eu tenho sim uma redução da filtração por néfron, mas de maneira menos acentuada do que eu esperaria não houvesse essa influência direta na pressão oncótica. E o oposto ocorre para quando eu tenho um aumento do coeficiente de ultrafiltração. Quer dizer, eu vou filtrar mais em cada segmento do meu capilar glomerular, eu então perco mais fluido, né? Com isso a pressão oncótica se eleva mais rápido, a pressão de ultrafiltração consequentemente se reduz, e aí esses dois efeitos praticamente se anulam, a elevação do coeficiente de ultrafiltração contraposto pela elevação mais rápida de pressão oncótica. A diferença de pressão oncótica inicial, na verdade, a gente entende que é determinada pela pressão oncótica no capilar glomerular, já que a pressão oncótica no espaço de Bowman tende a zero. A diferença de pressão hidráulica ela é determinada pela diferença entre a pressão hidráulica no capilar glomerular e a pressão hidráulica no espaço de Bowman. E o efeito dela sobre a filtração por néfron, sobre a filtração glomerular, também é um pouco intuitivo, no sentido de que eu aumento a diferença de pressão hidráulica, que é a principal força motriz para a ultrafiltração, eu tenho um aumento da filtração por néfron, mas um conceito parecido com aquele que a gente viu no coeficiente de ultrafiltração se aplica aqui. Quer dizer, se eu aumento a pressão hidráulica, eu vou aumentar a pressão de ultrafiltração em cada segmento do capilar. Com isso, eu vou perder mais fluido para o espaço de Bowman e a pressão oncótica no capilar glomerular vai se elevar mais rápido. Então, a curva da pressão hidráulica se eleva, mas a curva da pressão oncótica se desloca para a esquerda. Então, isso atenua um pouco o aumento da filtração glomerular. E o oposto acontece quando eu reduzo a pressão hidráulica. Aqui é mais para a gente ver numericamente como isso se aplica, né? Então, a pressão de filtração glomerular, a pressão de ultrafiltração é determinada pela diferença entre o delta de pressão hidráulica e de pressão oncótica, né? A pressão no capilar glomerular é em torno de 60 e a pressão oncótica na cápsula de Bowman tende a zero. E disso subtrai-se, então, a pressão hidráulica na cápsula de Bowman e a pressão oncótica no capilar glomerular. Então, uma pressão de ultrafiltração em torno de 16 milímetros de mercúrio. E, por fim, o último determinante da filtração glomerular é o fluxo no capilar glomerular. O fluxo, isso também é um pouco menos intuitivo, né? Mas quando eu aumento o fluxo no capilar glomerular, o fluido tem menos tempo de contato para ser filtrado. Então, em cada segmento do néfron, eu perco menos fluido para o espaço, do capilar, eu perco menos fluido para o espaço de Bowman. Então, isso também faz com que a pressão oncótica se eleve mais lentamente e aumenta a pressão de ultrafiltração em cada segmento. Então, um fluxo mais lento leva uma pressão de ultrafiltração maior, um fluxo mais rápido, que é a imagem da direita, uma elevação, uma pressão de ultrafiltração menor. E por fim, entendendo esses determinantes, a gente vai falar um pouquinho sobre a autorregulação renal. Então, de quais mecanismos é que atuam sobre aqueles determinantes para permitir que o rim se autorregule, né? Esse gráfico da esquerda, ele mostra a variação do ritmo de filtração glomerular de acordo com variações de pressão arterial em três situações. A situação A é aquela em que eu não tenho autorregulação renal nenhuma, quer dizer, variações de pressão arterial vão refletir diretamente em variação de pressão de perfusão renal. Então, uma elevação de pressão arterial tenderia a elevar o ritmo de filtração glomerular de maneira linear. A curva B é o que aconteceria se eu tivesse uma autorregulação renal perfeita. Quer dizer, eu vario a pressão arterial entre 60 e quase 140 e nada muda no ritmo de filtração glomerular.
também não é não é o caso, né? Não é o que acontece. E a curva C é que é mais se aproxima da realidade, quer dizer, eu tenho alguma autorregulação renal, embora ela não seja perfeita. E aqui à direita, isso é de um estudo com experimentos em ratos, que mostrou o que acontece com cada um dos parâmetros. Então, em azul, no terço inferior dessa imagem, o que acontece com a resistência da arteriolar aferente e da eferente, no meio com a pressão no capilar glomerular e, por fim, com o ritmo de filtração glomerular. Para mim foi um pouco mais fácil entender essa imagem da direita para a esquerda, então aqui nas abscissas eu tenho a pressão arterial média em 120 e depois, olhando da direita para a esquerda, o que acontece com os demais parâmetros quando ela se reduz até 60, quer dizer, quando o paciente tende à hipotensão, né? Então, o que acontece é que até mais ou menos 80, eu consigo regular as resistências nos capilares, nos vasos glomerulares, de modo que a pressão glomerular e o ritmo de filtração glomerular praticamente não se alterem. E eu faço isso como reduzindo a resistência na arteriola aferente e aumentando a resistência na arteriola eferente. Abaixo de 80, entre 80 e 60, eu ainda tenho um pouco de autorregulação, os parâmetros não se alteram tanto quanto se alterariam se eu não tivesse, mas eu perco um pouco esse controle e aí sim acontece uma redução na pressão glomerular e no ritmo de filtração glomerular. E aí eu vou mencionar um pouco os mecanismos principais pelos quais isso acontece, né? Então, uma hipótese é do reflexo miogênico, quer dizer, elevações de pressão arterial vão levar à distensão da parede da arteríola aferente. Isso sensibiliza canais de cálcio que levam à liberação de cálcio do retículo endoplasmático. Esse cálcio se combina com a calmodulina, ativa uma quinosina de cadeia leve da miosina e leva à contração muscular. Então, há uma vasoconstrição, aumento da resistência na arteríola aferente, que atenua o impacto da elevação de pressão sobre a pressão do capilar glomerular. E algo no sentido oposto, não, o inverso, acontece quando eu tenho hipotensão arterial. Além disso, temos também o reflexo túbulo glomerular. Então, o aparelho túbulo glomerular, ele tem 3 componentes principais: as células justaglomerulares, situadas na parede da arteriola aferente, onde a renina é produzida; a mácula densa, situada entre a porção espessa da alça de Henle e o início do túbulo distal, justo aposta ao glomérulo e próximo também das arteriolas aferente e eferente; e as células mesangiais, situadas na parede dos capilares glomerulares e no espaço entre eles. Elas são contráteis e têm receptores para angiotensina 2. Na mácula densa, a gente tem canais de sódio e potássio cloreto que são sensíveis ao aumento da concentração intratubular de sódio e que desencadeiam uma cascata cujo talvez o mediador principal seja a adenosina e interage com as células glomerulares, levando à liberação de grânulos de renina e, portanto, à vasoconstrição. Interage também com células musculares lisas da parede da arteríola aferente, aumentando o aporte de cálcio e novamente levando à vasoconstrição. E aí só um contraponto de que algumas medicações podem interferir com esses receptores e também com o reflexo túbulo glomerular. Então, os diuréticos de alça, por exemplo, inibem o receptor NKCC2 e abolem o reflexo túbulo glomerular. Então, eles estimulam e mantêm diurese, tanto por diminuir a reabsorção de sódio quanto por abolir o reflexo. E alguns estudos em ratos parecem sinalizar que os animais em uso de antagonistas de receptores de angiotensina parecem ter reflexo túbulo glomerular reduzido. Além disso, as células da mácula densa, em resposta ao menor aporte de sódio, então, quando o oposto acontece, elas liberam alguns vasodilatadores, prostaglandinas, óxido nítrico, que levam à vasodilatação. Então, tentam aumentar o fluxo renal para contrapor um menor aporte de sódio e aumentar a filtração glomerular. E essa é uma imagem ilustrativa disso. Então, quando a taxa de filtração glomerular aumenta, o fluxo ao longo de todo o túbulo também aumenta e o fluxo que passa pela mácula densa também. Algumas substâncias parácrinas vão se difundir da mácula densa para a arteríola aferente, levando à constrição da arteríola aferente. Com isso, aumenta a resistência na arteríola aferente, a pressão hidrostática no glomérulo diminui e a taxa de filtração glomerular também diminui. E por fim, a angiotensina 2, ela tem atuação em receptores AT1 que vão levar à vasoconstrição nas arteriolas aferente e eferente, mas de maneira muito mais potente na arteriola eferente.
Isso acontece porque na arteríola aferente ela também atua em outros dois receptores que vão levar à liberação de agentes vasodilatadores, o que não acontece na arteríola eferente, onde o efeito é somente vasoconstritor. Por isso, a resposta à angiotensina é a tendência a aumentar a pressão intraglomerular e a taxa de filtração glomerular. Além disso, a angiotensina 2 leva à contração das células mesangiais, aumentando o ultrafiltrado. Acho que tinha para resgatar de fisiologia vinha até aí. De agora em diante, vou mostrar alguns estudos que mostram maneiras de avaliar a taxa de filtração glomerular. Para isso é importante resgatar o conceito de clearance, que é a quantidade de plasma que é depurada de uma substância por unidade do tempo. Ela equivale à razão entre a massa da substância excretada na urina e a concentração plasmática da substância. E, por sua vez, a massa excretada na urina é equivalente à concentração urinária pelo fluxo urinário. Se a gente pensa numa substância que é filtrada, mas que não é reabsorvida e nem secretada pelos tubos, então a massa excretada é idêntica à carga filtrada, que por sua vez vai corresponder ao ritmo de filtração glomerular. Essa seria a substância ideal para que a gente estimasse o ritmo de filtração glomerular, né? Então é uma substância de preferência endógena, não tóxica, de taxa de produção constante, nível plasmático constante e que não é nem reabsorvida nem secretada pelos tubos. Hoje, o padrão ouro para avaliação de filtração glomerular é a inulina contra uma série dessas características. Essa publicação, de 1935, foi uma das primeiras a discorrer sobre os experimentos com inulina em humanos. Antes dela, muitos experimentos em peixes e em cachorros já sugeriam que a inulina poderia ser um bom marcador de filtração glomerular. Isso porque algumas espécies de peixes aglomerulares não excretavam nenhuma inulina e porque já tinha sido visto em cachorros que toda a inulina ofertada de maneira endovenosa era excretada em poucas horas na urina. Então, parecia promissor. O que é interessante, então, além disso, de contar nesse estudo, é que a inulina nunca tinha sido injetada em seres humanos. Então, um dos autores principais injetou a inulina dele mesmo para testar a segurança e, em seguida, fazer o experimento em 7 voluntários saudáveis internados em enfermaria no hospital de Nova York. O que é que foram, então, os achados principais desse estudo, né? Eles viram aqui, nesse gráfico que mostra o resultado em 4 dos voluntários, que a excreção urinária de inulina era proporcional ao nível sérico nível plasmático de inulina, quer dizer, tanto maior a inulina plasmática, maior a excreção urinária. E nessa época também já se sabia que carboidratos não eram secretados pelos túbulos. Então, eles compararam o clearance de inulina com o clearance de xilose. E viram que o clearance de xilose era sempre menor do que o clearance de inulina. O que talvez sugerisse ainda mais que a inulina fosse um marcador de filtração glomerular e que, enfim, que a xilose talvez fosse em partes reabsorvida, por isso o clearance dela é um pouco menor do que o da inulina. E esse é um gráfico que foi importante para marcar que a infusão de inulina não alterou a excreção das outras substâncias analisadas, da ureia e da xilose. E aí, o que é que eles trazem, então, como observações importantes desse estudo? Que, semelhante ao que já tinha sido visto em cachorros, existiam algumas interpretações possíveis para os achados. Uma delas era que o clearance de xilose fosse uma medida de filtração glomerular e que a inulina fosse excretada em partes por secreção tubular. Outra possibilidade é que, na verdade, o clearance de inulina fosse a melhor medida para a filtração glomerular. E uma terceira possibilidade é que a filtração glomerular fosse ainda superior ao clearance de inulina. E aí eles dizem também que, ainda que não houvesse evidência robusta para afirmar, o fato de que era praticamente linear a relação entre o nível plasmático e a excreção urinária de inulina favorecia a segunda hipótese de que a inulina fosse
pudesse ser um marcador mais fidedigno de filtração glomerular. Problemas da elolina, né? É uma substância cara, de difícil preparo, que exige infusão contínua e que, para avaliação de clearance, exige também a necessidade de múltiplas amostras de sangue, o que limita razoavelmente seu uso clínico. Daí que veio a ideia, então, de estudar a creatinina. Facilidades. É uma substância endógena e de técnica de dosagem simples. Talvez um dos motivos maiores para a sua limitação. Ela é produzida no músculo esquelético por meio da degradação de creatina. Então, fatores que interferem em massa muscular, como idade, etnia, gênero, vão influenciar também nos níveis de creatinina. A gente sabe que é um marcador de função renal adequado e fidedigno em pacientes com função renal estável, mas naqueles pacientes com função renal em alteração, até que se atinja um novo steady state do nível plasmático de creatinina, isso demora em torno de 3 a 5 meias-vidas, que são 48 a 72 horas. Então, ela é um marcador tardio. Outra limitação importante é que hoje a gente sabe que existe secreção tubular de creatinina, em torno de 10 a 20%, mas nos pacientes com ritmo de filtração glomerular reduzido, isso pode chegar até 50%. Ou seja, o clearance de creatinina, a filtração glomerular vai ser superestimada pelo clearance de creatinina. Existe uma alternativa para isso, que é o uso de cimetidina, um antihistamínico que bloqueia a secreção tubular de creatinina. Mas também, novamente, pouco uso clínico. E além das limitações que eu já citei, acho que limitações importantes também, principalmente no nosso contexto de doente crítico, são o tempo de internação UTI e a sarcopenia envolvida nisso, além da influência de balanço hídrico e do volume de distribuição. Esse é um gráfico que mostra a relação entre o ritmo de filtração glomerular e a concentração plasmática de creatinina. E olhando ele mais uma vez assim da direita para a esquerda, né? Então o que acontece quando eu reduzo o ritmo de filtração glomerular, eu percebo que a concentração plasmática de creatinina de fato se eleva, mas que demora para isso acontecer. Então, quer dizer, em rins previamente normais, saudáveis, eu preciso de uma queda muito grande da filtração glomerular para que isso se reflita em elevação de creatinina. Isso às custas de néfrons não lesados e hiperfuncionantes que vão compensar o clearance de creatinina por algum tempo, né? Então, mais uma vez, é um marcador tardio. E esse foi um dos primeiros estudos que versou sobre a creatinina como um marcador de filtração glomerular. Ele é de 1926, publicado num contexto de discussão entre teorias de filtração e reabsorção versus teorias de secreção, como qual a função dos rins. Mais uma vez, o pesquisador fez experimentos nele mesmo, né? Então, ele dizia que era preciso repetir os experimentos numa mesma espécie, numa mesma pessoa, num mesmo sujeito várias vezes, que isso era impossível em animais, por isso ele fez experimentos nele mesmo. Aqui, só para mostrar que a fórmula para o que eles chamam de quantidade de filtrado, quer dizer, para filtração glomerular, é a mesma que já mostrei inicialmente como forma de clearance. Mas uma curiosidade é que na época se interrogava se a creatinina existia no sangue ou se ela era um produto, então, uma substância produzida pelos rins. Isso porque os métodos de laboratório disponíveis não conseguiam detectar níveis séricos baixos de creatinina. Esse foi o motivo pelo qual o pesquisador tomou 5 gramas de creatinina para poder começar o experimento e ter níveis séricos e níveis urinários mensuráveis, né? Esse estudo trouxe várias respostas em termos de capacidade renal de reabsorção e de filtração, sobre perfusão glomerular, mas talvez para o que nos cabe nesse momento seja a mensagem trazida por esse gráfico, que mostrou aqui. Então, aqui na abscissa é a concentração plasmática de creatinina, e nas ordenadas a excreção urinária de creatinina também de maneira proporcional. A maior parte dos indivíduos tinham excreção urinária na faixa de 140 a 150 ml por minuto, mas dependendo da quantidade de ingesta hídrica ou ingesta de outras proteínas, isso podia ser ainda maior.
E aí, mais modernamente, surgiram as equações de predição da filtração glomerular de acordo com o clearance de creatinina, né? Então, a gente vai passar um pouco por elas. Antes disso, de onde vêm os parâmetros que entram nas fórmulas? Né? Então, essa é uma revisão do New England de 2006, que mostra graficamente como os parâmetros clássicos e que estão em todas as fórmulas, como eles influenciam a filtração glomerular. Então, na figura 1, o que a gente tem é um gráfico do clearance de inulina como marcador de filtração glomerular, nas ordenadas na abscissidade, e aí a figura A é para homens, a figura B para mulheres. O que a gente vê é que o ritmo de filtração glomerular cai com a idade, e que para uma mesma idade, o ritmo de filtração glomerular é maior em homens do que em mulheres. Na figura 3, o que é que aparece aqui? Então, na abscissa, a filtração glomerular, na ordenada, a creatinina sérica. E aí o gráfico A é para homens, o gráfico B representa mulheres. A linha cheia, homens, nesse gráfico A, então, homens de etnia negra. E a linha pontilhada, homens de etnia branca. E o que é que a gente vê? Para uma mesma filtração glomerular, por exemplo, 40 ml por minuto, homens negros vão ter uma creatinina sérica maior do que homens brancos. E o mesmo se verifica para mulheres, e quando a gente compara mulheres com homens, novamente, a creatinina sérica de mulheres é mais baixa para uma mesma filtração glomerular. Então, desses achados que a gente selecionou os parâmetros para postular as fórmulas. Então, a primeira equação de Cockcroft-Gault, assim, cronologicamente, ela foi precedida por muitas outras equações, mas das mais importantes resolvi trazê-la. E, assim, na seleção dos pacientes, a gente percebe a primeira limitação do estudo, foram 249 homens, com clearance de creatinina entre 30 e 130 ml por minuto. Então, extrapola-se para mulheres, imaginando uma redução de 15 a 20% de massa muscular e, portanto, de creatinina, mas foi um estudo que só analisou dados de homens. Ele comparou o clearance de creatinina medido em urina de 24 horas com o clearance estimado pela fórmula. E outra limitação é que não considerou a área de superfície corpórea. No próprio texto do estudo, ele cita que foram colhidas 2 amostras de creatinina de cada indivíduo no mesmo dia e que se houvesse uma diferença de mais de 20% entre as amostras, os indivíduos eram excluídos, porque isso significava que a creatinina não era estável. Então, mais uma vez, é uma forma que se aplica para cenários em que a função renal parece estável. Então, aqui vem a fórmula, né? As variáveis são idade, peso e creatinina sérica, e ele encontrou um coeficiente de correlação de 0,99, que realmente parece muito bom, né? O que é que ele traz como justificativa para isso? Assim? Ele diz que colhendo a amostra de urina de 24 horas e calculando o clearance de creatina por isso 2 vezes do mesmo paciente, isso implicaria uma variabilidade, seja pelo método, quer dizer, pela coleta de urina ou pelo próprio método analítico do laboratório, fosse por variação biológica do paciente, e que essa variabilidade é muito semelhante àquela que a fórmula trouxe. Por isso, um coeficiente de correlação praticamente perfeito. Um pouco mais tarde, então em 99, a partir dos dados do estudo MDRD, veio a equação preditiva de mesmo nome, né? Então aqui a gente começa com mais uma peculiaridade dela, é que se aplica a doentes renais crônicos, que frequentemente não são o nosso cenário de pacientes. Foi um N de 1.628 pacientes que comparou o clearance predito estimado pela equação com a taxa de filtração glomerular medida pelo clearance de otalato. Esse é um gráfico interessante, então o que é que ele mostra aqui? Na abscissa é sempre a filtração glomerular e a ordenada que muda de acordo com o gráfico. Esse primeiro é como fica a correlação com o clearance estimado pela creatinina, né, pelo clearance de creatinina.
E o que a gente vê é que ele é sempre à esquerda da linha, então é sempre superestimado. Isso pela secreção tubular de creatinina. Aqui é um gráfico que compara com clearance de ureia, em que a gente vê que ele é sempre subestimado, isso pela reabsorção de ureia. Quando a gente compara a filtração glomerular medida com a estimada pela relação entre creatinina e ureia, ela talvez seja mais fidedigna. Essa é uma comparação com o recíproco da creatinina, quer dizer, 1 sobre creatinina, que é algo que frequentemente aparece nos estudos também, uma correlação intermediária. E, por fim, com a equação de Cockcroft-Gault, que, mais uma vez, como a gente já sabe, superestima a filtração glomerular. Aqui, então, todas as equações que eles compararam e como foi a performance delas, né? Aqui, o E ao quadrado é a variabilidade encontrada após análise por regressão. E a gente vê que as equações 6 e 7 foram as que tiveram melhor performance. E aqui os percentis. Então, o percentil 50% é o erro que eu espero pelo método. Enquanto os percentis 75% e 90% são erros muito acima do esperado. Mais uma vez, as equações 6 e 7 foram as que tiveram melhores resultados. A equação 6 inclui variáveis urinárias, então ela talvez fosse mais trabalhosa, demandasse a coleta da amostra, enfim. Por esse motivo, foi escolhida a equação 7, que em 2005 foi revisada, então os valores são um pouco diferentes dos que eles apresentam nesse estudo. Em 2009 veio a equação do CKD-EPI para a creatinina. De onde veio, né? Então, o que a gente sabia do MDRD é que era uma boa equação, parecia superior a Cockcroft-Gault, mas ela era boa até um clearance de 60 ml por minuto. E o CKD-EPI se propôs a ser tão bom quanto em clearance de até 60, mas ser um pouco melhor em clearance acima de 60. Foram revistos dados de 10 estudos com N de 8.000 pacientes, e o ritmo de filtração glomerular foi medido pelo clearance de eutalato e, em alguns desses estudos, por outros marcadores. Eu trouxe aqui uma imagem do Medical, que é o que eu, pelo menos, uso com alguma frequência, para mostrar que as variáveis do CKD-EPI e do MDRD são exatamente as mesmas. O gênero, a idade, a etnia e a creatinina sérica. Mas no modelo matemático, em que eles diferem, né? Então, quando a gente fala de gênero, o CKD-EPI ele corrige para gênero, já que mulheres têm menos massa muscular, de maneira diferente de acordo com a faixa etária, enquanto a correção do MDRD é fixa em 0,74. Ambos as equações, elas entendendo que etnia negra tem mais massa muscular, dão um valor maior para o caso de etnia negra, mas comparando uma a outra, MDRD atribui menos um incremento menor para a raça negra. E algo parecido acontece com idade no caso do MDRD. Então, essas são as diferenças principais. E aí a comparação entre os dois, né? Então, o que aparece aqui na ordenada é o viés. Então, na verdade, é uma medida, é a diferença entre a medida do clearance medido e do estimado. Ela frequentemente é negativa porque as fórmulas todas superestimam a filtração glomerular, né? E aí é maior o erro, tanto mais ela dista do zero. O que a gente vê aqui? Que as duas fórmulas realmente superestimam a filtração glomerular, mas que a partir do clearance de 60, o MDRD dista mais do zero do que o CKD-EPI. Então, a intenção dessa equação preditiva, que era ser mais fidedigna para clearances maiores, parece ter sido alcançada. E aqui a comparação entre elas. Então, o viés do CKD-EPI é um pouco menor, é 2,5 em comparação com 5,5. O intervalo interquartil também, 16 versus 18. E o P30%, que é a porcentagem das medidas que se encontram em até 30% do clearance medido, né? Então, aqueles que eu estimo e que estão numa margem de até 30% do clearance medido, também é maior para o CKD-EPI do que para o MDRD. Esse é um estudo que eu não conhecia, na verdade eu não conhecia nenhum conceito, eu achei interessante trazer, porque é de um pesquisador brasileiro, o professor Alexandre Libori.
Ele é formado em clínica médica e nefrologia aqui no HC e é professor da Universidade do Ceará. Ele estudou a proposta da equação cinética em doentes críticos, analisou dados de 13 mil pacientes, e o racional para isso é semelhante ao da clearance urinária de creatinina. Então, ele propõe que incrementos de creatinina sérica, de acordo com o tempo, podem ser um marcador de redução de filtração glomerular e, inclusive, um marcador prognóstico. De modo que, por exemplo, um paciente que leva creatinina de 1 para 1,5 num período de 6 horas, tem instalado um processo possivelmente pior do que aquele que leva de 1 para 1,5 ao longo de 2 dias. A fórmula inclui a creatinina sérica, filtração glomerular estimada e a creatinina média, e aqui entram também o fator tempo e a creatinina, a variação de creatinina e a creatinina máxima encontrada. O tempo, os intervalos permitidos nesse estudo foram de 6 até no máximo 48 horas. E ele analisou o impacto do clearance estimado pela equação cinética nos seguintes desfechos: necessidade de diálise, mortalidade hospitalar e sobrevida em 1 ano. Ele estratificou também para o menor clearance estimado, entre menos que 30, 30 e 45, 45 70 e maior que 70. E ele viu que todos os desfechos encontraram significância estatística. Então, quanto menor o clearance estimado, foi maior a permanência na UTI e no hospital, e a mortalidade na UTI e no hospital. O que ele viu, no entanto, é que talvez essa medida, a do pior clearance estimado, e a medida e a classificação de IRA pelo CADIGO talvez não trouxessem a mesma informação, já que eles discordavam na maioria dos casos. Então, a gente vê que, por exemplo, o paciente com excelente filtração glomerular estimada pela equação cinética e que era uma IRA CADIGO 3. Mas a semelhança daquela publicação do professor Kellon no JAS em 2015, os pacientes que tinham os dois marcadores ruins morreram mais e precisaram de mais diálise. Então, talvez como uma informação a mais, a equação cinética possa ser útil. Bom, e assim, as equações preditivas surgiram principalmente num contexto de dificuldade técnica de coleta de urina de 24 horas, né? Então, também nesse contexto, surgiram propostas de colher creatinina urinária, colher amostras de urina por menos tempo. Esse foi um estudo que comparou o clearance de creatinina em 24 horas com o clearance de creatinina em 2 horas e com o clearance estimado pela equação de Cockcroft-Gault. Um N de 359 pacientes, e o objetivo era avaliar tanto a utilidade do clearance de creatinina em 2 horas, como definir quais variáveis reduzissem sua confiabilidade. O que ele encontrou? Que para pacientes com função renal alterada, então na verdade com clearance menor do que 100, a variável que tornava o clearance em 2 horas menos confiável era a hiperglicemia, sugerindo talvez uma interferência importante de diurese osmótica. Para os pacientes, quando ele não selecionou para pacientes com clearance abaixo de 100, então quer dizer, para todos os pacientes do estudo, houve também significância estatística do manitol, que reforça essa hipótese. E aí, então, comparando a correlação e a acurácia desses parâmetros, né? A gente vê que quando eu comparo a acurácia do clearance de creatinina em 2 horas, que é a linha preta, ela é superior à do clearance estimado por Cockcroft-Gault e pela relação sobre creatinina. E de maneira similar, a correlação com o clearance de 24 horas e o clearance em 2 horas é boa, é 0,83. Desculpe, 0,88 para o clearance em 2 horas, 0,83 para Cockcroft-Gault. Então, também o clearance em 2 horas parece ser superior. O que ele não plota em imagens, mas que eu achei que talvez seja uma das grandes mensagens do estudo, é a informação com relação à perda de amostras, né? Afinal, um dos motivos pelos quais o estudo foi feito. A viabilidade de fazer amostras de 2 horas parece ser muito maior. As amostras de 2 horas são perdidas em só 2 pacientes, então 0,6% do total de pacientes, enquanto as amostras de 24 horas são perdidas em 50 pacientes, quase 14% do total de amostras. Mais uma tentativa de intervalos menores para coleta de urina. Então, esse estudo comparou o clearance de creatinina em 4 horas com a concentração plasmática de creatinina, né? Ele usou pacientes do Early ARF Trial
e os pacientes que tinham amostra de creatinina que pudessem ser utilizadas foram um N de 484, comparou então a creatinina sérica com o clearance de creatinina em 4 horas. E ele definiu IRA como uma elevação de creatinina sérica ou uma redução do clearance de creatinina estimado em uma elevação de 50% ou uma redução do clearance de creatinina em 4 horas de 33%. Só para mostrar os dados de entrada, então a creatinina sérica média era de 1 e o clearance de creatinina estimado em 4 horas era de 78. O que é que ele achou aqui? Então, esse gráfico mostra essa linha tracejada na vertical. Dela para a esquerda eram pacientes que tinham IRA pelo critério de variação do clearance de creatinina. E na linha horizontal pontilhada para cima eram pacientes que tinham IRA pelo critério de creatinina plasmática. O que ele viu aqui é que 34 pacientes teriam sido diagnosticados pelo clearance de creatinina e não pela creatinina plasmática. Ele também sugere que essa diferença em quem é identificado por um método ou por outro tem a ver com o tempo desde que o insulto se instalou. Então, aqueles pacientes que tinham insulto há menos tempo eram detectados de maneira mais precoce pela variação do clearance de creatinina em 4 horas. E quando ele comparou as duas variáveis com impacto em necessidade de diálise e em mortalidade, ele viu que elevação de creatinina sérica não tinha relevância estatística, foi um P de 0,12, enquanto o clearance de creatinina tinha relevância estatística, ou seja, tinha associação com necessidade de diálise e mortalidade, com um P de 0,005. Bom, por fim, um último marcador é a cistatina C. Ela é uma proteína da família de inibidor de cisteína protease, produzida por células nucleadas a uma taxa constante, com peso molecular de 13 kDa e carga positiva, ou seja, todos os fatores que favorecem a filtração glomerular. Como a produção é constante e o nível sérico também, ele vai ser determinado diretamente pela filtração glomerular. É nesse contexto que ela ganha importância como um marcador de filtração. Outra vantagem é que ela é menos influenciada por os fatores relacionados à massa muscular, então idade, gênero, raça, mas ela é influenciada por outros fatores, então corticoide, status tiroidiano, câncer, obesidade, diabetes e inflamação. Outra vantagem, ela possui 1/3 do volume de distribuição da creatinina e atinge um novo steady state 3 vezes mais rápido. Então, favorece a hipótese de ela ser um marcador mais precoce de injúria renal aguda. Esse gráfico não pelos resultados do estudo, mas para a gente poder visualizar o gráfico em si, que mostra o nível sérico de creatinina e de cistatina C de acordo com a idade. E a gente vê que ele é muito próximo até 75 anos, mas que depois disso, o nível sérico de creatinina fica bem menor do que o de cistatina C, o que talvez reflita a idade como um determinante de massa muscular em idosos e que vai estimar uma alteração de filtração glomerular, porque são pacientes que vão ter creatinina sérica mais baixa. Talvez nesses pacientes a cistatina C possa ser útil. E agora sim, alguns estudos que avaliaram a cistatina C em doentes críticos. Esse estudo comparou a cistatina C com a creatinina e com o clearance de creatinina em 24 horas no N de 50 pacientes. E o que é que ele viu? Que a correlação da cistatina C com o clearance de creatinina foi muito melhor do que a de creatinina sérica. Então, esse é o gráfico que mostra um sobre cistatina com uma correlação de 0,83 versus clearance de creatinina com 1 sobre creatinina, uma correlação de 0,4. A acurácia também, então a área sobre a curva da cistatina C é a linha completa versus a linha tracejada da creatinina. Esse estudo também é muito interessante, que comparou a capacidade de detecção precoce. Foi um N de 85 pacientes críticos, e aí algumas definições. Então, ele chamou de IRA pelo critério de Riffle e pelo critério de risco um aumento de 50%. Chamou de R0 o dia em que o paciente preencheu esse diagnóstico de acordo com a elevação de creatinina. De R-1, -2 e -3 os 3 dias anteriores. A gente vê aqui na tabela que quando o paciente atinge R0, quer dizer, quando ele faz critério de IRA pelo nível de creatinina, se a gente olha para os níveis séricos de cistatina C,
ele teria feito esse diagnóstico entre 1 e 2 dias antes, porque no D-2, no R-2, ele já tinha uma elevação sálica de cistatina importante. Ele viu que a detecção pela cistatina C teria acontecido 1,5 dias antes do que a detecção pela elevação de creatinina. E aí, então, se a cistatina é tão excelente, por que não combinar os dois marcadores, né? Foi o que esse estudo no England de 2012 fez, criou uma fórmula de CKD-EPI que incluía cistatina C e creatinina. Ele reuniu 3 estudos com N de 5.000 pacientes. E o que é que ele viu? Que para viés não houve diferença entre as 3 fórmulas, então quando ele comparou a fórmula da creatinina com a da cistatina, com a combinada, mas para precisão, quer dizer, o intervalo interquartil, a fórmula combinada foi superior e para acurácia também. E aqui ele usa um parâmetro que é 1 menos o P30, quer dizer, quantos pacientes tiveram na faixa que distou mais de 30% do clearance medido. Foi 8,5% para os pacientes da fórmula combinada, versus 14% da equação da cistatina e 12,8% da creatinina. Bom, e por fim, esse é um estudo que saiu há 2 semanas no CCM Impress e que compara tudo que a gente falou até aqui. Então, estudo prospectivo de entes críticos que comparou a filtração glomerular medida por clearance de Urexol com a filtração estimada pelas equações preditivas por creatinina e cistatina e o clearance urinário de creatinina. Os critérios de inclusão eram doentes críticos acima de 18 anos, de novembro de 2018 a agosto de 2019. Os critérios de exclusão foram terapia de substituição renal, contraindicações ao uso do Urexol, e um N de 63 pacientes. Alguns conceitos que, na verdade, até já foram abordados nos outros estudos, mas só para marcar na medida da gente entender, para que a gente possa entender os resultados desse. Então, viés era a diferença média entre a filtração medida e a estimada. Os limites de concordância, eles foram definidos como intervalo de confiança de 95% do viés absoluto e calculado como viés, mais ou menos 1,96 o desvio padrão, e a precisão com porcentagem de erro como esse valor dividido pela média. A acurácia foi a porcentagem dos valores estimados de filtração que estavam em até 30% dos valores medidos. Ele traz um outro índice que é o índice de sarcopenia, definido por 100 vezes a creatinina dividido pela cistatina. Então aqui é importante marcar que a creatinina está no numerador do índice de sarcopenia. E o que é que ele viu? Que o viés era péssimo para tudo que a gente tem aqui. Então, para Cockcroft-Gault, CKD-EPI creatinina, cistatina e combinado, equação cinética baseada na creatinina e na cistatina, MDRD e creatinina urinária. O melhor viés, que foi o da cistatina C, era de menos 11. A porcentagem, o erro percentual admitido é de até 30%, e todos eles tiveram um erro superior a 70%. E a equação com melhor acurácia foi o CKD-EPI combinado de creatinina e cistatina com uma acurácia de 56%. Ele viu também que quando a gente classifica a IRA pela classificação de CADIGO, a gente errou em 50% das vezes comparado com o clearance medido. E por fim, esse é um gráfico que tenta entender se o tempo de internação em UTI, o balanço hídrico e a sarcopenia têm influência no viés. Então, esse gráfico da esquerda, em azul escuro e um verde água, são os dados referentes à cistatina, sem correção para fluidos e com correção para fluidos, de que a gente vê nas ordenadas do viés. Que a gente vê que o tempo de internação hospitalar não tem influência no viés da cistatina e nem a correção ou não por fluidos. Já a creatinina, a gente vê que o viés dela aumenta com o tempo de internação em UTI, quer dizer, vai ficando cada vez mais negativo, maior o módulo da diferença entre o clearance medido e estimado, o que talvez sinalize, assim, que aí poderia sinalizar para uma influência de balanço hídrico e volume de distribuição, mas não houve diferença quando você corrige ou não para fluidos. E aí fica, então, a hipótese de que isso estivesse relacionado com sarcopenia. E, de fato, o índice de sarcopenia se altera bastante com a internação prolongada em UTI. A gente vê que os pacientes ficam mais sarcopênicos conforme tempo de internação,
talvez justifique esse aumento do viés das fórmulas que utilizam a creatinina. Conclusões, então. Todos os métodos de que a gente dispõe para estimar a filtração glomerular superestimam o ritmo de filtração glomerular. Será que com isso a gente coloca os rins dos pacientes em risco? Quando a gente compara a creatinina com cistatina C em doente crítico, a cistatina C realmente parece ser melhor, em que pese o custo do exame. Existem disponíveis marcadores exógenos, mas, novamente, existe uma questão de custo, de toxicidade, de coleta seriada de amostra, enfim. E métodos de imagem, como ressonância, por exemplo, e exames de medicina nuclear também são uma opção, mas acho que daí pesam ainda mais outras questões, como transporte, risco do exame, o risco do material contrastado e o custo. Que é isso. Obrigada. Muito bom, né? Muito bom. E a gente, dúvidas e perguntas para a Ana? Todo mundo fazer um exercício, então. Busquem no fundo da mente de vocês. Vocês, em geral, vocês olham só o número creatinina para tomar alguma decisão, por exemplo, a dosagem a ser administrada de vancomicina, por exemplo, para um paciente? Um passo antes. O que todo mundo leva aí para casa do que a Ana falou para gente sobre como mensurar a função renal do doente crítico? Oi, professor, tudo bem? Fala, Guilherme. Antes de mais nada, parabéns, é uma excelente revisão. Bom, acho que a Ana deixou bem claro que é dificílimo a gente estimar com segurança com o que é o clínico de um paciente, especialmente o paciente crítico, que é um paciente muito dinâmico, que muda todo dia. E acho que levar em consideração só um parâmetro é sempre uma escolha ruim. Acho que a resposta que o senhor falou antes, acho que não, acho que a maior parte de nós sempre usa pelo menos uma fórmula para estimar o clearance. Acho que o CKD PI talvez seja o que a gente costuma usar com maior frequência. Mas ainda assim, acho que a Ana conseguiu deixar bem claro que a gente está avaliando errado. E muitas vezes isso pode interferir e a gente pode tomar decisões erradas por causa desse valor que a gente avalia. Perfeito. Então, deixa eu só fazer uma pergunta para vocês. Vocês vão dar vancomicina para um paciente que está internado na UTI, acabou de chegar, resolveram dar vanco para ele. E tinha uma creatina de 0,6 ontem, hoje ele veio com a creatina de 1. Só que nesse meio tempo foi ligado o vasopressor, está subindo a dosagem, com má perfusão periférica, com Motley no joelho. Que mais? Com lactato aumentado, com acidose metabólica, com diurese ali 50 ml nas últimas 6 horas. Vocês deixariam vancomicina de horário, presidente? Pensando na possibilidade da eliminação renal, se ela vai ser preservada ou não. Professor, Fala, Renata.
O que a gente tem feito no dia a dia, esses pacientes têm função renal mais lábil, né? Mesmo que não tenha aberto uma disfunção renal, mas que está em curva de piora orgânica geral, é mais guiar pela vancocinemia, já que a gente não consegue confiar tanto na estimativa da função renal. Perfeito, perfeito. Inclusive, assim, eu citei a vancomicina aqui justamente porque a gente consegue dosar, né? Dos poucos antimicrobianos que a gente consegue dosar. Mas pare para pensar, eu acho que todos nós, acho que no dia a dia, a gente leva outras coisas em conta, não só o valor da creatina propriamente dita, né? Tem muita coisa ali que no subconsciente nosso que a gente coloca em jogo. Por exemplo, esse doente da vancomicina, acho que se o doente tem franca piora de outros órgãos, dificilmente alguém vai deixar de horário, né? Fazer uma dose vancomicina à noite, ou sei lá, qualquer horário, e ver se vai fazer a próxima dose aí nas próximas 24 horas. Em geral, eu acho que todos nós pensamos mais ou menos dessa forma, né? Dos antimicrobianos que a gente não dosa, em geral, começa aí pelo menos com a dose maior, espera sair a próxima creatina daqui 24, 30 horas e ver o que faz depois, né? Eu estava querendo chegar é que, assim, a gente sempre tem alguns argumentos na cabeça que a gente não tem tão nomeado, né? Tão claro, assim. Faz parte do viés, né? Cognitivo nosso, mas a gente acaba usando. Ah, só é que, assim, acho que a gente tem algumas coisas aqui no HC que dá para a gente fazer, por exemplo, é o DTPA com tecnésia, né? Se assim, você quer saber a função renal hoje, quanto é que é, amanhã, quanto é que é, no dia, a gente consegue fazer a filtração do DTPA com magnésio, desculpa, com tecnésia. Então, a gente sabendo quanto injetou, sabendo o horário, aliás, desculpa, o tempo de que o doente teve de coleta de urina e o quanto que ele concentrou no radioisótopo na urina, dá para a gente fazer o clearance disso no dia a dia. É algo que não, acho que não é tão barato, né? Envolve a gente atravessar a rua e agora a gente não tem mais a gama câmara aqui dentro do Instituto Central, não tem, envolve ficar indo e voltando. Então, é alguma coisa a mais aí. Eu ia falar mais uma coisa que eu não lembro o que é. Ixi. Bom, gente, assim, acho que assim, tem algumas outras coisas que a gente tem que levar em conta ali também, né? Acho que outra variável principalmente quando a gente está na fase de piora do doente, é a história do sódio, né? Da natriurese dos doentes. Só lembrar que pelo menos ali no período de 24, 48 horas antes da gente fazer o diagnóstico da redução da taxa de filtração glomerular, em geral, os doentes já desmoronaram a fração de excreção de sódio e a fração de excreção de ureia. Então, não infrequentemente, você pega esse doente acendendo o sódio, isso é uma causa muito aparente. Por exemplo, um doente que já está há algum tempo na UTI, vinha com sódio estável, começa a subir, fala, alguma coisa errada está acontecendo, sem mexer na quantidade que ele está recebendo. E isso quem estudou bastante foi o Alexandre, não Libório, né? O Alexandre Toledo, por acaso dessa na mesma turma de residência. E, enfim, só que na recuperação acontece o contrário, né? Então os doentes começam a cair a creatinina e mantêm a natriurese baixa mais um período que mensurável, né? Não é mensurável, que não é tão exato, mas aí vamos 24, 48 horas. Então aquele doente começa a cair a creatinina, só que ele mantém a ureia ainda alta, a ureia em ascensão um dia, 2 dias, aí começa a cair. E o sódio acompanha essa, essa curva. Então, assim, a gente está mensurando duas funções diferentes, né? Uma é tubular e a outra é glomerular aqui. Então, são coisas aí para a gente ter um pouco claro na cabeça. E aquela história de... Eu pelo menos penso assim, não sei se todo mundo pensa desse jeito, mas vira e mexe, o dente começa a melhorar como um todo, né? Começa a ficar tá mais acordado, começa a melhorar a hipoxemia, começa a melhorar a plaquetopenia, começa
desmama droga. E nesse momento, a creatina dele parou de subir, mas está alta, a ureia dele já está naqueles seus 240, 230. Assim, está melhorando todo o resto, quem sabe não vai melhorar a função renal agora. Acho que todo mundo pensa assim, né? Mas a gente não sabe se isso é verdade, né? O Thiago começou a estudar isso, não sabe ainda o que vai dar nos dados dele lá, mas é uma coisa interessante, acho que para o dia a dia também, se alguém quiser brincar com os bancos de dados aqui. A gente tem alguns agora para seguir. Bom, enfim. Ana, você quer falar alguma coisa? Rogerinho. Professor, a Jaque pediu para dar uma checada no chat, porque parece que ela fez alguma pergunta, algum comentário lá. Oi, Jaque. Olha, todos os estudos e as revisões que eu vi colocam, na verdade, o Cockcroft como a fórmula talvez a não usar, pelo fato de que na década de 70, quando ele foi estudado, o ensaio laboratorial de creatina disponível era outro, que superestima ainda mais em 5 a 10%. E aí, quando comparam o MDRD com o CKD-EPI, CKD-EPI pareceu ser melhor para o doente crítico, apesar das limitações, na maior parte deles. Então, o que eu li foi isso. Não sei se o professor sabe algo nesse sentido. Na verdade, assim, a gente corrigir por fórmula é sempre uma armadilha, né? Eu acho que assim, nessa história aí, a cinética talvez seja importante, né? Mais importante. Mas acho que assim, a gente não tem nada muito definido, não. Se em algum lugar você precisa ter um número de taxa de filtração, no geral, acho que hoje o mais usado é o MDRD, né? Mas, assim, para corrigir, acho que não existe um ideal, né? E só assim, algo que eu não consegui colocar na revisão, porque achei que ia ficar muito longo, e que essa era uma revisão mais fisiológica, então a aplicabilidade clínica acho que fica mais para outro momento, eram situações de clearance renal aumentado, que não consegui colocar, mas é um tema, um outro universo aí também. Acho que é isso. Se alguém quiser revisar, é muito bem-vindo também, inclusive os hipercontroladores. Gente, assim, a gente tem no hospital, tem uma quantidade de pacientes que tem o perfil do ultrafiltrador, dos superfiltradores e hiperfiltradores, que não são poucos doentes, não. E a gente esquece deles. Acho que muito bem lembrado, falando. Professor? Fala, mas... A padronização de correção de dose de medicação antibiótico para taxa de filtração estimada, você sabe se foi feito tudo com Crocroft ou se foi feito com MDRD? Qual deles que a gente deveria seguir, entendeu? Para correção de dose de medicação, principalmente antibiótico. Olha, assim, se for pegar o Sanford, por exemplo, agora ele põe creatinina direto, né? Para não ter mais essa brincadeira. Se não me engano, é creatina que eles estão falando agora, né? O Sanford, não tenho certeza absoluta, mas acho que sim. Mas no começo eram todos desenhados pelo Crocroft, né? Mas atualmente acho que todo mundo que põe pensa no MDRD. Mas acho que a maior parte dos locais que você for ver, acho que agora já põe creatina direto, para não ficar muito, assim, para aumentar o erro, né? A creatina já é errática. Lembra que se você tem um doente que está com 2 creatina hoje, anúrico, amanhã pode vir. Acho que vocês viram alguns doentes com Covid aí subir de 1 para 5 de um dia para o outro. Né? Talvez assim, um pouco exagerado, mas 1 para 3, 1 para 4 de creatinina. Isso acontece, né? Bom, minha gente, isso aí. Então, obrigado, Ana. Bom apetite aí para todos. Mas a gente se fala já. Tchau, tchau para vocês.